Segunda-feira, feriadão, dia 21 de abril de 2025, dia em que se comemora a Inconfidência Mineira, que alguns historiadores preferiram atualizar como Conjuração Mineira, porque diz que inconfidência seria traição ao governo e a conjuração seria um movimento para e contra a inconfidência. Segunda-feira, começando a semana, uma chuvinha abençoada, uma chuva abençoada. Agora eu estou aqui na passarela, ao lado do viaduto, sobre a estrada de ferro, pertinho da estação ferroviária. Observe lá atrás a estação ferroviária. Mas eu queria mostrar para vocês aqui esses trilhos que faziam ligações para 3 ramais. Um ramal que ia para o Matadouro de Santa Cruz, que é esse aqui da direita, ainda vai, mas só que agora não tem mais estação. O outro do centro ia para a Base Aérea de Santa Cruz, o ramal da Base Aérea de Santa Cruz. Quando eles construíram o hangar, construíram também uma linha férrea. Lá tinha uma estação e o trem saía daqui, ia até a base aérea. E o mais à esquerda, esse aqui mais à esquerda, ia para Mangaratiba, era o ramal de Mangaratiba. Vou mostrar desse lado aqui para que vocês possam ter uma ideia. Lá à esquerda tem uma composição estacionada, porque como hoje é segunda-feira e é feriado, então essa composição fica estacionada. No final de semana ficam várias aqui. Então ela segue para onde? Segue para o Matadouro. Lá atrás, observem bem, lá atrás ainda dá para ver um pouquinho do Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, que era o Matadouro. Então, nesse sentido aqui que eu estou focalizando agora, nesse poste, vai para a Base Aérea de Santa Cruz. O ramal vai até a Base Aérea de Santa Cruz. Atualmente ele está desativado. E mais à direita, pegando já a rua, um pouquinho da atual Avenida João 23, que era o antigo aterrado de Itaguaí, ia para Mangaratiba, passava em Itaguaí, Coroa Grande, depois ia para Itacuruçá, aí passava em todas aquelas estações que vocês conhecem, Muriqui, Bicuí, até chegar em Mangaratiba. Então na verdade eram 3 ramais: Matadouro, Base Aérea e Mangaratiba. Então ele saía daqui, a estação desse local. Esses 2 viadutos, aquele viaduto é o mais antigo, e esse que eu estou agora aqui na passarela já foi construído mais recentemente. Não existia na época da construção da estação. A estação foi inaugurada em 1874, ainda durante a monarquia, né? E na época a estação era bem pequenininha, ficava ali embaixo, não tinha nada disso aqui. Depois isso aqui é um morro, onde tem essa casa aqui, que é a do Ciraldo, a família Ciraldo. Era uma pequena elevação, essa elevação foi desmatada, então agora tem esses dois viadutos, né? Eu vou descendo aqui para mostrar para vocês que esta rua chama-se Rua do Prado. Lá no final da Rua do Prado tem o Hospital Municipal Dom Pedro II, que era um hospital estadual e foi municipalizado na primeira administração do governo do prefeito Eduardo Paes. Então essa rua chama-se Rua do Prado porque aqui havia, há muito tempo atrás, uma pista de corrida de cavalo, um hipódromo, isso mesmo, Prado. Então o Prado, hipódromo também, o sinônimo de hipódromo, né? É Prado, então por isso que tem o nome de Rua do Prado. Alguns memorialistas, né, por talvez falta de informação, falaram que isso aqui tem a ver com José Maria do Prado, que foi dono da empresa de bonde que existia aqui ao lado. Mas não, isso aqui é porque existia um prado de corridas, um campo de corridas, um hipódromo de corrida de cavalo. Então por isso que tem Rua do Prado. Está chovendo, não está chovendo muito, dá para ir tranquilamente, mas eu estou mostrando para vocês essa Rua do
Prado. Essa rua do Prado vai sair lá na Praça do Gado, lá na Praça do Gado. Passa em frente ao Hospital Pedro II Municipal. Depois ele chega na Praça do Gado, onde tem aquele famoso monumento em homenagem ao centenário da anexação definitiva de Santa Cruz ao município do Rio de Janeiro. Aquela torre que vocês estão vendo aqui agora, ali existe uma elevaçãozinha, onde ainda na monarquia existia uma fonte, que era a famosa fonte da Carioca, onde abastecia de água potável o Palácio Imperial. Vejam aqui, ó, essa subidinha, tem aqui uma rua, essa rua se chama Rua Martim Francisco. Martim Francisco foi um irmão do José Bonifácio de Andrade Silva, né? Martim Francisco, então essa rua tem esse nome. Mas aquela rua, lá onde tem aquela igreja, Assembleia de Deus, daquela torre amarela, ali existia um morro, uma elevação, e a fonte da Carioca, que era uma fonte importantíssima que abastecia Santa Cruz. Inclusive tem até um desenho aquarelado de um pintor belga, Benjamin Marie, que esteve aqui em Santa Cruz e ficou fascinado com a fonte e fez uma pintura, e essa pintura é conhecida hoje. Eu já falei sobre essa pintura. Então eu estou indo na Rua do Prado. Aqui havia então essa pista de corrida de cavalo, era um hipódromo, e existiam provas, inclusive algumas provas dessas, elas se tornaram famosíssimas no antigo Distrito Federal. Vinha muita gente de trem quando tinha essas provas, para essas corridas, vinha muita gente apostar. Isso bombou durante um período, principalmente não foi muito tempo, mas 1914, 15 por aí, essa pista, que exatamente onde eu estou passando aqui, era onde existia essa pista chamada Prado de Santa Cruz, ou seja, o hipódromo. Tem muitas notícias na imprensa daquela época falando sobre essa rua. Vejam que aqui, ó, está muito cheio. Eu agora vou cruzar a Rua do Império. As ruas daqui são todas ruas muito antigas. Então a Rua do Império, lá ao fundo vocês observem que tem o Hospital Municipal Dom Pedro II. Eu não vou por esse lado aqui. Aqui a Rua do Império, hoje está tranquilo porque hoje é feriado, né? Não tem tanta movimentação. A Rua do Império, ela segue por aqui. Eu já fiz inclusive uma apresentação recente. Aquela casa ali fazia parte também ainda da monarquia. As construções do outro lado, as senzalas dos escravizados ficavam do outro lado, e desse lado aqui ficava a parte do comércio. Então observe o seguinte, aqui eu estou passando, essa aqui é a Rua do Império. Esta rua atualmente chama-se Rua do Império, mas anteriormente ela se chamava Rua 7 de Setembro. Ela começa aqui na Rua do Senador Camará e vai terminar lá na Base Aérea de Santa Cruz, no Caminho do Zeppelin. Então observem aqui, olha, tem ainda aqueles trabalhos feitos com pedras portuguesas, olha, querendo mostrar o Zeppelin, o dirigível. Fizeram um pouquinho bojudo, tá parecendo mais o Blimp do que o Zeppelin, mas aqui em Santa Cruz, durante a administração do César Maia, eles fizeram muito isso aqui. As pessoas passam, nem sabem o que significa isso, mas isso aqui foi uma espécie de lembrança, de homenagem aos dirigíveis. Só que eu achei que ficou muito bojudo, parece mais o Blimp. Já falaram assim, professor, isso aí é bagu, quer dizer, o pessoal gosta também de encarnar, né? Mas não só, isso aí é uma lembrança dos dirigíveis. Mas continua aqui na Rua do Prado. Vejam vocês que ela é longa. Então, como eu falei, eram muitas pessoas que vinham aqui, pessoas que iam apostar, eram jornalistas, eram os curiosos, o pessoal de Santa Cruz também vinha assistir. E havia apostas inclusive lucrava muito os donos dessa empresa. Como é que aconteceu isso aí?
Inicialmente, alguns jovens de Santa Cruz, aqui em Santa Cruz sempre teve muito cavalo, muito boi, porque era uma fazenda, né? Então os adolescentes, os jovens, pegavam os seus cavalos chucros, ainda não totalmente domados, né? E vinham para cá correr. Só que a polícia não queria isso, começaram a falar que não podia, denunciava e tudo mais, e a polícia acabou proibindo que eles fizessem essas corridas. Então, eles começaram a correr lá para o lado do Leme. E aí, então eles passaram a correr para o lado do Leme, depois um senhor chamado Adelino, era médico, e mais o Durich, outras pessoas se reuniram e resolveram apoiar e fizeram então esse hipódromo, que se tornou um hipódromo que chegou a disputar com os hipódromos, o hipódromo Fluminense, os hipódromos do Rio de Janeiro. Chegou um período que o principal hipódromo do Rio estava fechado e as corridas eram realizadas aqui em Santa Cruz. Então, como eu falei para vocês, vinha muita gente de trem, muitas reportagens. Isso não foi muito tempo, durante 2 ou 3 anos. Depois fecharam isso aqui, mas aqui então essa rua do Prado. Vou passar agora em frente ao Hospital Municipal Dom Pedro II, aqui ó, vejam lá, engasgou aqui o guarda-chuva, porque andar com chuva e ainda mais de guarda-chuva, ainda mais tentando fazer esse documentário aqui, meio mambembe, não vai ficar muito legal, mas tudo bem, o importante é mostrar para vocês. Olha aqui, olha, o Hospital Municipal Pedro II. Aqui, nessa parte mais aqui da entrada do hospital, onde tem esse estacionamento, deixa eu mostrar para vocês aqui a entrada do estacionamento, era exatamente onde ficava o antigo hospital, o Hospital do Império. Fiz uma apresentação sobre o hospital do tempo dos jesuítas. Estou devendo ainda uma apresentação sobre o Hospital do Império, que foi construído exatamente aqui onde tem esse estacionamento. A frente dele era para lá, para a esquerda. Depois eles aproveitaram o espaço aqui, construíram esse hospital, que era um hospital estadual, de referência para queimado. Mas esse hospital que eu estou falando aqui do Império, ele substituiu o hospital que existia lá ao lado do convento dos jesuítas, era o hospital dos jesuítas. Quando Dom Pedro I vai se casar com a Dona Amélia, o Visconde do Rio Seco, que era o responsável pelas obras, foi responsável pelas obras de restauração do palácio, achou que não era conveniente continuar existindo um hospital do lado do palácio. Então ele retirou todos os enfermos que estavam lá, que eram enfermos, eram escravizados, era um hospital mais voltado para os escravos, né, escravizados, e levou para umas senzalas e ficaram lá durante o tempo. Só no segundo reinado, durante o governo de Dom Pedro II, é que vai ser construído então um novo hospital, que vai ser exatamente ali onde eu mostrei para vocês, ao lado desse Hospital Municipal Dom Pedro II, que eu estou aqui em frente. Então continuo na Rua do Prado, agora vou chegando na Praça do Gado. Já fiz uma apresentação da Praça do Gado pelo outro lado. Aqui nós temos a estrada aqui à esquerda, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa estrada aqui à esquerda, a estrada do Itá, ela vai sair lá perto da base aérea. Às vezes eu costumo andar por aqui, entra aqui, tem uma estrada, a margem do rio Itá, ela segue aqui toda. Aqui tem o canal do Itá, passa por ali. Um pouco mais adiante, ali à frente, um pouquinho mais adiante, tem o Fomento, pessoal chamado Fomento, que era um lugar onde tinha uma espécie de vendas e tal. E começa o canal. O canal ele é canalizado, ele foi canalizado na primeira administração do prefeito Marcelo Alencar. E essa aqui da esquerda, que eu vou mostrar para vocês, eu estou em frente aqui à Avenida Padre Guilherme de Caminada, que é essa daqui da frente. Ela tem a mão de lá para cá, da Avenida Brasil para cá,
E aquela outra da direita é da Rua Senador Camará para a Avenida Brasil. Olha aqui, ó, é a Avenida João 23. Essa Avenida João 23, ela chamava-se Estrada do Aterrado do Itaguaí, porque era um aterrado. Aqui é um lugar muito baixo e aconteceu então o que? Inundações, enchentes. Então por isso que eles chamaram de Estrada do Aterrado do Itaguaí. É uma estrada importante porque fazia ligação com o Itaguaí, e lá em Itaguaí existia uma espécie de posto de guarda. Era uma alfândega, uma vigilância. Todos os viajantes que passavam por aqui tinham que parar e mostrar seus passaportes, não podia passar direto não. Era uma fiscalização lá no finalzinho. Então essa estrada aqui chamava-se Estrada do Aterrado do Itaguaí, seguia para Itaguaí, dali Itaguaí seguia para São Paulo. E conforme eu falei para vocês, eu estou aqui na Praça do Gado. A Praça do Gado, ela é característica principalmente porque tem esse monumento, que eu já fiz várias apresentações do monumento. É um monumento que presta homenagem ao centenário de anexação de Santa Cruz ao município do Rio de Janeiro. Muito importante que as pessoas conhecessem esse monumento, procurassem ver. Olha aqui, ó, foi construído com pedras do século XVIII, que foram retiradas de uma das ruínas, não é? Então, veja que interessante, são pedras de granito. Essas pedras, elas faziam parte da base da igreja. Então, em 1933, no ano do centenário da comemoração do centenário da anexação do município de Santa Cruz ao município do Rio de Janeiro, então eles construíram esse monumento. Aqui dá para vocês verem, ó, centenário, anexação de Santa Cruz, 1933 ali embaixo, 1833, 1933. Então aqui eu estou na Praça do Gado. Praça do Gado tem uma placa Marcelo Alencar, que foi na época do Marcelo Alencar que deu uma melhorada aqui. Desse lado nós temos o quartel de Santa Cruz, que fazia parte do muro do antigo Palácio Imperial Real. Tem ali as guaritas, ali tem a casa do comandante do batalhão. Mais à esquerda nós temos a superintendência. Aqui então nós temos a Praça do Gado. Aqui a Avenida Padre Guilherme de Caminada, seguindo para a Avenida Brasil. E ali do outro lado, a Avenida Padre Guilherme de Caminada, vindo da Avenida Brasil para cá. Aqui já começa a Rua Senador Camará, que era a antiga Rua do Comércio. Observe que essas casas aqui à direita, algumas que restaram, e as construções que hoje são lojas, eram todas casas da época da monarquia. Então, hoje nós temos aqui a Rua Senador Camará, que era exatamente onde acontecia tudo em Santa Cruz. Todas as festas, as comemorações, os desfiles, o carnaval, tudo isso acontecia aqui na Rua Senador Camará, Rua do Comércio. Só a partir da década de 30, finalzinho de 30, 40, que a Senador Camará começa a perder a sua importância, e em lugar da Felipe Cardoso. Vejam aqui, ó, tem algumas construções que pertenciam ao antigo IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o INCRA, e atualmente parece que foi ocupada pelo TRE, pela 20ª Zona Eleitoral de Santa Cruz. Veja lá, Praça da Superintendência, que eu falei para vocês outro dia, do Major Manuel Gomes Racha, que mandou fazer a urbanização da Praça da Superintendência. Exatamente aqui, essa praça toda. Daquele lado, as lojas comerciais, e desse lado aqui ficavam as senzalas. Toda essa parte da esquerda que eu estou passando agora eram as senzalas dos escravizados. Vejam lá, ó, agora é a 25ª Zona Eleitoral. Então o espaço foi cedido para a Zona Eleitoral. O INCRA não está mais aqui, agora não é mais INCRA, agora é projeto de
projeto de reforma agrária nacional, alguma coisa, mudou o nome, vai sempre mudando o nome. Mas ainda tem aqui uns prédios, isso aqui pertence à Secretaria de Saúde, e nós estamos então passando agora pelo o trecho da rua a antiga Rua do Comércio até o Senador Camará, que era, como eu falei para vocês, a principal rua, a rua mais movimentada, onde tinha o comércio, atividades intensas aqui, sociais, culturais e tudo mais. Então hoje, com essa chuva, estou fazendo a minha caminhada devagar, porque nada de ficar na cama, melhor do que a caminhada. Esse lado aqui já é o quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Vejam lá a entrada do quartel, que foi o antigo convento dos jesuítas. Tem a casa dos oficiais ali à esquerda, e aqui a famosa Casa do Sal, que até hoje fica na dúvida o que seria essa Casa do Sal. Seria uma alfândega? Seria uma residência? Observe que a Casa do Sal ainda tem a construção ainda é feita com aqueles tijolos, pedra de mão no alicerce, uma coisa bem rústica, bem bruta. E então, como eu falei, Rua Senador Camará. Senador Camará foi um médico, dentista, advogado, foi também engenheiro e foi um político. Foi político, um dos políticos mais importantes de Santa Cruz, juntamente com o Honório dos Santos Pimentel. E o Senador Camará, ele morava numa casa bem próxima ali da estação ferroviária. Quando ele morreu, então resolveram dar o nome dele à rua. Então a rua perdeu o nome de Rua do Comércio e passou a chamar Rua Senador Camará. Vejam vocês que tem aqui algumas casas. Como eu falei para vocês, esse lado aqui da esquerda não tinha casas, era o muro do quartel da senzala. As senzalas ficavam desse lado. De um lado tinham dois grupos de senzala. Eles deram o nome de bairros da Pacotiba e bairro do Limoeiro. Então, vejam vocês que agora, eu fiquei sabendo, a prefeitura vai fazer uma nova interferência lá na Senador Camará, ali nas proximidades da estação, para tirar aquela parte do meio, aquela baia do meio, a fim de liberar mais o trânsito, porque o movimento de trânsito aqui durante a semana é muito intenso. Quase todo dia tem problema de engarrafamento. Então eles vão tirar aquela parte do meio ali, eu vou mostrar para vocês agora, e vão fazer trânsito único para cá. Não sei se vão conseguir resolver tudo, mas já vai ajudar. Aqui tem a Casa Verde, que é um centro social, psicossocial. Vejam vocês, ó, tá bem pintadinha de verde. Centro de saúde da 19ª região administrativa, unidade satélite. Atualmente ela não é mais centro de saúde, atualmente ela funciona como centro de atenção psicossocial Simão Bacamarte. Vejam lá, já expliquei porque Simão Bacamarte foi aquele personagem do Machado de Assis, do conto O Alienista, que, segundo Machado de Assis, se passa na vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, né? Então Simão Bacamarte foi um médico que criou um hospital para alienados mentais. Olha, vê lá, essa casa antiga, aqui teria morado a Augusta Candiani, que foi a cantora lírica que veio da Itália em 1844, e essa casa teria sido doada pelo Dom Pedro II. Eu já falei muito sobre essa questão. A Rua Senador Camará, esse pedaço aqui é que eles vão fazer a mudança, vão tirar toda essa parte central e vão fazer uma pista única. Eu vou seguindo por essa estrada para mostrar para vocês um novo prédio da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tinha um prédiozinho raquítico aqui à esquerda, então eles construíram esse prédio maior. Vejam lá, ó. Agora tem um prédio enorme, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi construído o ano passado, esse ano já está em atividade aqui, para dar mais conforto, mais atenção, mais atendimento aos que procuram a Defensoria Pública.
Vejam vocês, nós estamos seguindo Rua Medeiros e Albuquerque, que foi um escritor. Essa rua aqui, Rua Capitão Ricardo Kirk. Esse Capitão Ricardo Kirk foi um aviador que morreu em acidente aéreo, então resolveram dar o nome de Rua Capitão Ricardo Kirk. Lá onde está aquele carro tem a sede da subseção da seção 30 da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá no final vocês podem observar, tem a torre dos bombeiros de Santa Cruz, Corpo de Bombeiro Militar Getúlio Vargas. E nós vamos seguindo e vamos sair na Praça do Quartel, que chama-se oficialmente Praça Ruão, onde tem o prédio histórico do antigo convento dos jesuítas, que foi transformado em Palácio Real, Imperial, e atualmente é quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola. Quem me acompanha no canal do YouTube já vai falar de novo, já falando isso, porque volta e meia estou falando a mesma coisa, mas tudo bem, faz parte, né? Então aqui vocês podem observar essa praça, é a Praça do Quartel. O povo chama Praça do Quartel, só que o nome dela é Praça Ruão. Dizem que é porque Ruão, olha lá, Praça Ruão, lá em cima, verde. Vê se vocês conseguem ver, ó. Olha, Marco Imperial, Vila Gana Cabrita e acho que é Fórum Santa Cruz. Então aqui, olha, é o quartel, Praça do Quartel, mas o nome oficial é Praça Ruão. Então diz que Ruão é um tipo de uma raça de cavalo. Mas já disse que Ruão é por causa da pronúncia, seria uma localidade na França chamada Rouen, aí era Ruão, não sei, são versões, mas de qualquer forma o nome é Praça Ruão. Vocês vejam lá atrás tem o quartel, hoje parou de chover aqui agora, graças a Deus, estou fazendo minha caminhadazinha devagar, não é? Saí da Rua Nestor e vim andando por aqui, subi ali o Morro do Matadouro. Vejam lá, tem o Cruzeiro, tem o Marco. Eu não vou passar porque já passei muitas vezes aqui. Estou mostrando para vocês o monumento que presta homenagem à Força Expedicionária Brasileira, ao Pracinha Laudelino Vieira de Campos. E estou dando a volta aqui na praça. Vejam lá, a Praça do Quartel. De vez em quando aparece um negócio preto aqui, é do guarda-chuva, não se assustem não. Então, a Praça do Quartel, havia as senzalas, como eu falei, de um lado, senzala desse lado e senzala desse outro lado. Hoje, essas senzalas, elas foram substituídas por casas até de certa categoria, né? Algumas delas, lá na frente, moram alguns oficiais, capitães, majores, e desse lado aqui são pessoas da própria comunidade. A igreja que seria construída, essa coluna, era uma das colunas que seria usada na igreja dos jesuítas. Ela seria construída desse lado aqui. Chegaram a fazer o alicerce, chegaram a dar início, mas não teve continuidade. Então, vamos passando agora e eu vou chegar agora no quartel dos bombeiros militares Getúlio Vargas. Qualquer hora dessa eu vou falar com meu amigo Marcelo Ciro, que é bombeiro, para que a gente possa vir aqui fazer uma reportagem, uma postagem, uma apresentação. Estou fazendo um pouco da história do Corpo de Bombeiros Getúlio Vargas, que é antigo. Então vejam lá, é um prédio todo vermelho, tem uma torre para treinamento deles. As viaturas ficam paradas aqui, são os nossos combatentes do fogo. O Corpo de Bombeiros Militar estão fazendo obras, melhoramento da parte interna, da caserna, né? Então, Corpo de Bombeiro Militar, presidente Getúlio Vargas, que também é bem antigo em Santa Cruz. Delegacia à direita, delegacia 36ª Delegacia Policial, fica ali à direita, ao lado do Corpo de Bombeiros, e o Fórum de Santa Cruz. O Fórum, que eu também já fiz a apresentação, todos esses locais aqui eu já fiz uma apresentação específica.
Quem tiver assim, interesse de saber mais detalhes, depois procurem ver lá no meu canal, né, que tem reportagem, tem apresentações de todos eles. Então, sobre o fórum eu falei também, falei inclusive da época que ele funcionou como escola Imperial Dom João VI. Então está lá, né, o Fórum de Santa Cruz. Ainda tem a caixa d'água antiga, o quartel dos bombeiros, tem ali o projeto nova caserna, manutenção predial, preventiva. Então, é o quartel dos bombeiros. Vou descendo, agora rua Dom João VI. Outro dia eu falei também sobre Dom João VI e mostrei essa rua, que é uma ruazinha pequena, vejam vocês. Ela começa aqui na praça e já termina ali no muro da estação ferroviária. É uma ruazinha de acho que 156 metros, se eu não me engano, bem pequenininha. Então é a única homenagem que tem a um grande rei que foi Dom João VI. Não importa os problemas de Dom João VI, importa o que ele fez pelo Brasil, e especialmente como nós estamos aqui no canal de História de Santa Cruz, ele fez por Santa Cruz. Então vejam aqui, ó, aqui é a frente, a fachada da Delegacia Policial, 36ª Delegacia Policial de Santa Cruz, que já é uma delegacia, ela funcionava do outro lado, já é uma delegacia modernizada, todos os equipamentos já estão todos modernizados. Tem uma vila, eu ia entrar na vila, mas eu estou vendo que o portão está fechado ali, como hoje é feriado, é uma vilazinha muito bonitinha, tem umas casinhas aqui, essa vila, vocês estão vendo aqui as casinhas, são todas pintadinhas de um colorido bonito. Então, a rua Dom João VI, para encerrar esta nossa apresentação deste feriado de hoje, dia 21 de abril, que o pessoal fala dia de Tiradentes. Deixa eu pegar um pedacinho da vila para vocês aqui. Vejam lá, hoje não dá para entrar que ela está fechada, mas olha, as casinhas são bem graciosas, então é uma vila bonita. Então, para encerrar essa apresentação, aqui nessa vila e na rua Dom João VI, mostrando para vocês o fórum e algumas instalações do antigo ambulatório e laboratório do hospital. Ambulatório Júlio Cesário de Melo e o antigo hospital, que era o Hospital Geral Dom Pedro II. Canal de História de Santa Cruz, do professor Sivaldo, passando por ruas que contam um pouquinho da história do nosso bairro Imperial de Santa Cruz. Hoje, nesta segunda-feira, feriado, dia 21 de abril de 2025. Dia 23 já teremos outro feriado. Eu passei lá agora, lá no bodegão, não vi aquelas barracas. Geralmente eles montam as barracas com antecedência para a festa, parece que não vai ter festa esse ano, aquelas festas populares, parece que vai ter só a missa, mas então estou encerrando aqui. Uma excelente semana para você, Feliz Páscoa, ainda dá tempo de desejar uma Feliz Páscoa, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.